trajetória política de Paulo Câmara tem início em 2007, quando ele assume a Secretaria de Administração de Pernambuco, a convite do então governador Eduardo Campos. Economista com pós-graduação e mestrado nas áreas de gestão, Paulo é auditor do Tribunal de Contas do Estado. Também foi secretário da Fazenda e de Turismo. Em outubro de 2014, elegeu-se governador. Os altos índices de violência no Estado são hoje o maior desafio do governo. Estamos trabalhando para ter um Estado seguro, mas o momento não é fácil, admite. Desafios do governo de Pernambuco é o tema da conversa de Paulo Câmara com o cientista político Antônio Lavareda. Olá, eu sou Antônio Lavareda e o 20 Minutos está começando. O governador Paulo Câmara, seu mandato vai estar concluindo o 3º ano logo mais. Como observador, o que vemos é que o seu governo se orgulha mais, aparentemente, dos resultados na área da educação. E o principal problema, digamos, o principal calo cobrado enfaticamente pela população é a área de segurança pública. Começando pela educação, qual foi o principal feito, no seu entendimento, do seu governo até agora e o que pretende fazer no próximo ano nessa área? Bom, professor Lavareda, alegria estar aqui podendo falar para os pernambucanos de temas tão importantes para o presente e para o futuro, principalmente. O futuro se faz com a educação, não tem nenhum local no mundo que não avançou, não se desenvolveu quando priorizou a educação. E é isso que Pernambuco vem fazendo de maneira responsável, competente, buscando realmente levar aquilo que é tão importante para o futuro das novas gerações. Nós tivemos o orgulho de, nesse ano, ter completado 3 anos de mandato e ter colocado Pernambuco com a melhor educação pública do Brasil. Uma educação que é presente na vida de todos os jovens pernambucanos, do sertão, do agreste, da zona da mata, na região metropolitana. Nós temos hoje a menor taxa de abandono do Brasil, o que mostra claramente que nossa escola é atrativa. Temos a maior rede de escolas de tempo integral. Nossos alunos continuam a ganhar o mundo. Estou mandando 1.085 alunos agora em 2018 para ganhar o mundo e 5 vão para a Alemanha, ou seja, estamos avançando mais ainda na nossa educação e premiando os bons alunos. E eu quero continuar a fazer isso, fazer com que a educação seja o maior valor, continuar a fazer com que isso possa estar dando oportunidade para todos os pernambucanos de maneira igual, saber que estudando, priorizando a educação, eles vão poder avançar, melhorar e com suas próprias pernas alcançar e realizar seus sonhos. Passando à área de segurança pública, governador, uma reportagem recente do Jornal do Comércio mostrou que o Pacto pela Vida começou a desandar um ano antes da sua posse. Nunca houve um diagnóstico preciso sobre o que teria havido a respeito, mas o fato é que desde então os números de homicídios, sobretudo, avançaram sem cessar e em novembro último ultrapassaram a marca das 5.000 vítimas. O que é que o pernambucano, angustiado a respeito, pode esperar em relação a 2018? Bom, o trabalho vai continuar a ser feito. Realmente, desde 2014, Pernambuco aumentou os números de homicídios e os números também de furto, assalto, roubo, que ocasiona o dia a dia da insegurança das pessoas. Então, logo assumir, nós vimos a necessidade de enfrentar a maior crise econômica que o Brasil já tinha tido conhecimento, que tem uma relação direta com a questão da violência, e dar as respostas. As respostas precisavam ser dadas com um aumento de efetivo, ter mais homens nas ruas. De imediato fizemos os concursos públicos, demora um pouco, mas já colocamos 1.500 novos policiais militares nas ruas, os efeitos disso já são imediatos. A gente já teve um outubro e um novembro de queda nos crimes violentos contra o patrimônio, ou seja, assalto, roubo, furto, tanto na questão do ônibus, tanto quanto na questão do dia a dia das ruas. Eu estou agora preparando uma nova turma de 1.300 policiais militares para que em abril possam também reforçar mais ainda a nossa segurança. Estou com 1.000 policiais civis na academia para em janeiro todas as delegacias de Pernambuco ter delegado, ter agente, ter escrivão. E estou imbuído de fazer uma política de combater aquilo que tem feito mal ao pernambucano, que é o tráfico de drogas. É uma questão nacional, porque a violência aumentou em todo o Brasil e aqui a gente tem tido o efeito principalmente da crise ter sido mais severa aqui em Pernambuco, mas eu não tenho dúvida que todo esse trabalho de compra de equipamentos, de novas viaturas, de recompletamento dos quadros da polícia e de enfrentamento.
O pernambucano lembra que em 2014 nós tivemos uma greve. Uma greve é uma coisa muito séria, uma greve na Polícia Militar. Ela deixa muitas marcas, ela quebra a hierarquia, quebra a autoridade dos comandos. Isso foi restabelecido. Então eu tenho certeza que em 2018, como já está ocorrendo em 2017, nós vamos acabar o ano melhor do que começamos, sabendo que temos muito o que fazer, mas que nós vamos fazer. Alguns índices já retroagimos a 2015, ou seja, a gente tem condições de acabar 2018 com a violência em Pernambuco voltando a números que ainda vão ser altos, mas números de 2014 e mostrando um caminho importante da gente continuar avançando, sabendo que isso é um problema nacional, sabendo que enquanto as nossas fronteiras continuarem muito abertas para a droga, para a arma, fica muito difícil evitar, mas que com educação, buscando fazer prevenção e com polícia na rua fazendo repressão, é possível realmente fazer com que a segurança em Pernambuco seja restabelecida. Governador, Pernambuco viveu com o SUAP e com o polo automotivo em Goiânia um ciclo econômico surpreendente para muitos e que empolgou o Estado em grande medida. Essas atividades econômicas ajudaram, inclusive, o Estado a reagir, ou pelo menos não ser tão atingido pela crise econômica que alcançou todo o país. Na perspectiva de médio prazo, de futuro, né, o que é que está planejado com relação a novas atividades, a novas fronteiras econômicas para o Estado? Seria apenas manutenção e consolidação desses clusters atuais ou há algo novo que venha pela frente? Com o que é que o pernambucano pode sonhar com relação ao futuro? O pernambucano pode ter a certeza de que nós preparamos o Estado para receber grandes investimentos. E esses investimentos chegaram. Chegaram e o pernambucano deu conta. Você tem uma ideia, professor Lavaleda? 80% desses grandes empreendimentos são compostos por pernambucanos, ou seja, a mão de obra dá resposta. As pessoas sabem que podem investir em Pernambuco, que dá certo, que efetivamente eles vão ter os resultados. É só ver as áreas, apesar da crise, que continuam avançando. Nós temos hoje um polo automotivo, que é uma referência do mundo no grupo Fiat Chrysler. Nós temos polos de bebidas que têm anunciados a todo ano novos investimentos. Temos feito com que novas empresas cheguem a Pernambuco. Anunciamos na semana passada a ampliação da fábrica da Tigre, chegando uma indústria nova de defesa chamada RUAG, que vai criar também um polo importante. Permita, governador, essas indústrias também vão alcançar o interior do Estado, porque o PIB nosso é muito concentrado nesses 4 principais municípios, Recife, Jaboatão, Cabo e Ipojuca. Isso vai se disseminar? É realmente uma concentração ainda na região metropolitana, chegando já na zona da mata, mas nós já vemos muito interesse por indústrias no Agreste, e o desafio é fazer com que o sertão, que já tem um potencial muito grande na fruticultura, possa também receber empreendimentos que trabalhem, que dialoguem com a interiorização que nós queremos fazer. Evidentemente que um grande empreendimento federal que poderia estar ajudando já na interiorização de Pernambuco, que é a Transnordestina, parou, infelizmente está com questões do Tribunal de Contas da União e outras questões que não conseguem ser resolvidas. Então, isso tudo vai exigir também de nós, governadores, gestores, que façamos com que a infraestrutura de Pernambuco continue a ser adequada. Então, esses empreendimentos precisam ser finalizados, seja a Transnordestina, seja as obras hídricas, porque as pessoas, para investir no nosso estado, precisam ter a certeza que vai ter água, que vai ter estradas, que vai ter condições logísticas de se instalarem aqui. E isso está sendo feito. O que nos motiva e coloca realmente nós a sabermos que estamos no caminho certo é porque os investimentos continuam a vir. Nós anunciamos em 2016 o maior empreendimento privado do Brasil, que foi a fábrica da Axê. Então, Pernambuco tem um olhar diferenciado, porque as pessoas sabem que podem vir aqui, vão investir, tudo que cumprir vai ser feito por parte do setor público e vai ter a contrapartida necessária para que o empreendimento aconteça. São negócios realmente que valem a pena, que são feitos profissionalmente, com alta qualidade, com profissionalismo e que com a certeza de que o Estado é parceiro para Pernambuco se desenvolver, principalmente no aspecto econômico, social e sustentabilidade. Falando agora sobre a reforma da Previdência, cuja votação foi adiada para a segunda metade de fevereiro do próximo ano. Seu partido se opõe a essa reforma. Qual é a sua opinião a respeito? A reforma da Previdência é ou não é indispensável, como o governo tem afirmado? Mas o governador Paulo Câmara vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Em 2031, o ano em que a tecnologia espera levar o homem a Marte.
Agora, se nesse ano o homem vai estar em Marte, imagine onde vai estar a notícia. Vai estar, não. Ela já está em todos os lugares. No seu bolso, no seu carro, no seu ouvido. No infinito e no infinitivo. Ler, assistir, escutar, comentar, curtir, compartilhar. O lugar é o de menos. A forma, adaptável. Mas a fonte você tem que saber escolher. Porque mais importante do que o que se diz é quem diz. E não se engane, credibilidade vai ser sempre importante. Até em Marte. Informação. Não importa onde vai estar, mas de onde vem. Jornal do Comércio. No bloco anterior, eu perguntava ao governador Paulo Câmara sobre a sua posição com relação à reforma da Previdência, a qual o seu partido, o PSB, se opõe de forma contundente no Congresso. E então, governador? Bom, professor Lavalle, na verdade não é só o meu partido que se opõe, a sociedade brasileira se opõe a essa reforma da Previdência que está sendo colocada aí. O que tem de errado nesse projeto? Veja, ele precisa primeiro ser bem discutido. O governo do presidente Temer, ele assumiu num momento difícil para o Brasil, num momento de transição necessário naquela oportunidade, mas sem legitimidade para propor alguns temas que não foram discutidos com a população. E isso está sendo discutido da forma errada também. Se apresentou um projeto que tirava direitos e não olhava o Brasil da forma que se precisa olhar. O Brasil é muito grande, não se dá para fazer reformas sem olhar as desigualdades, sem olhar as questões de cada região. O Nordeste brasileiro é uma região pobre, uma região desigual, que tem 28% da população brasileira e menos 14% do PIB. E se faz reformas no Brasil sem discutir questões que são importantes para a população, principalmente a mais pobre. E esse debate ficou pobre, esse debate não avançou, esse debate foi rejeitado pela população e o governo federal não teve nem a capacidade de voltar a esse debate da maneira correta, sentando na mesa, tentando se discutir pontos possíveis de serem aprovados, pontos que podem deixar para o futuro. Reforma do Brasil, se precisa ter a consciência, principalmente, que ela tem que ser feita pensando o curto, o médio e o longo prazo. Só pensar no curto prazo, no imediatismo, nunca vai se aprovar uma reforma estruturadora, uma reforma necessária, como é a da Previdência, que a gente tem que discutir mesmo, porque as pessoas estão vivendo mais. Pernambuco, inclusive, é um estado do Nordeste onde a expectativa de vida tem aumentado mais do que os outros estados brasileiros. Então, é uma questão necessária e importante, mas precisa ser conversada com legitimidade, sabendo ouvir setores importantes da sociedade, se debatendo, e não foi feito dessa forma. Eu acredito que 2018, como é um ano eleitoral, é um ano de se discutir as reformas, os candidatos dizer exatamente quais são as reformas que vão fazer, o que vai fazer. Isso vai ajudar muito o Brasil do futuro. Governador, por falar em 2018 e candidatos, o seu partido, isso tem sido revelado na mídia, tem procurado, tem buscado a filiação do ex-ministro Joaquim Barbosa, que seria, pretensamente, segundo essas notícias, o candidato do PSB à presidência da República. Em primeiro lugar, como isso anda? Ou seja, isso é um projeto factível? Em segundo lugar, não seria mais natural o PSB apoiar a candidatura da ex-senadora Marina Silva, que foi a candidata do PSB quando do falecimento do governador Eduardo Campos, em 2014, que teve 21 pontos a Marina no conjunto do país e 48% dos votos, sendo a primeira mais votada em Pernambuco? Bom, o que a gente sabe no âmbito do partido, que a gente discute muito, é que a gente quer conversar com os setores de centro-esquerda que possam olhar o Brasil de forma diferente da forma que está sendo olhada pelo atual governo federal. Nós não queremos uma discussão simples das coisas. Nós queremos um caminho que seja estruturador para o Brasil, um caminho que possa envolver a sociedade, que possa tratar questões que envolvam desigualdades regionais, injustiças sociais de maneira muito séria, olhando realmente um futuro que tenha curto, médio e longo prazo. E o PSB vai procurar conversar com os candidatos que estejam pensando assim também. Tanto é que já conversou com muitos partidos de centro-esquerda, já conversou com a própria Marina Silva, já conversamos com Ciro Gomes, já conversamos com o PT, já conversamos com outros partidos e estamos vendo também quadros dentro do PSB que possam também melhorar o debate para que a gente possa chegar em 2018 tendo um discurso afinado, um discurso do futuro, um discurso sendo contrário a essa forma que está sendo governado atualmente o Brasil pelo
presidente Temer. Então isso vai ser feito no momento certo, com as pessoas certas, com calma. O PSB tem um grande patrimônio, que é o patrimônio que foi construído por Eduardo Campos em 2014, um programa de governo que é atual, válido, um programa de governo que não pôde ser mostrado ao Brasil em 2014 por N motivos, mas que agora tem condição de ser mostrado ao Brasil em 2018, seja com candidatura própria, seja com alianças de centro-esquerda, mas seja realmente um debate para o futuro do Brasil. O que o Brasil passou nos últimos anos, professor Lavaleda, foram questões muito sérias. A maior crise econômica de todos os tempos, crise política, crise ética, e a gente tem que debater realmente para o Brasil poder superar isso, ter crescimento sustentável e, acima de tudo, ter um olhar para as desigualdades sociais. O governador tocou na questão da crise ética. Desde o início da Lava Jato, as denúncias se espalharam pelo país. Em Pernambuco também. Problemas com a Casa Militar, questionamentos contra preços de grandes obras e várias denúncias de Caixa 2 em campanhas eleitorais. Como o governador acredita que esses fatos vão repercutir na campanha eleitoral de 2018? Primeiro que eu tenho muita tranquilidade em debater esse tema, até pela forma transparente que nosso governo age. Eu tenho tido muito cuidado de não prejulgar nada, até porque o Brasil hoje, infelizmente, está se julgando para depois se investigar. Isso é ruim para as instituições, isso é ruim para as pessoas, mas tudo que está sendo devidamente denunciado, a gente manda apurar, a gente manda checar, a gente manda verificar ponto a ponto e vamos, com transparência, rebater todas as questões. O nosso governo é um governo que preza muito a ética, é um governo que tem quadros que buscam incansavelmente fazer a transparência o nosso maior valor, e é um grande valor realmente. Então a gente vai fazer um debate ético também, porque a política precisa de ética, a política precisa de boas práticas. Aqui em Pernambuco a gente tem boas práticas, por isso que nós estamos conseguindo avançar, apesar da crise, apesar fazendo obras, apesar fazendo as coisas bem feitas, melhorando a educação. Então, é um debate que com certeza a gente quer fazer, porque a gente quer um Brasil cada vez mais transparente, mais ético e que puna realmente quem precisa ser punido. Agora não vamos prejulgar, porque prejulgar é muito ruim, principalmente para as pessoas que não têm o direito de se defender. Governador, a coligação que o elegeu em 2014, no primeiro turno, com 68% dos votos dos pernambucanos, reunia um exército de 21 partidos, 21 legendas. Vários deles se afastaram, entre eles o DEM do ministro da Educação, Mendonça Filho. Quais são os partidos, com quantos partidos, com que força o PSB pretende se apresentar em 2018, e presumo que o governador seja o candidato à reeleição, com quantos partidos, eu dizia, e se pode haver uma novidade como o PT está de volta a esse bloco da Frente Popular, o PT que está afastado do PSB desde as eleições de 2012. Bom, a gente vai e estamos conversando aqui em Pernambuco com os partidos que acreditam no nosso projeto, que é um projeto da Frente Popular, que começou com Eduardo, que avançou e fez Pernambuco melhorar muito. Eu tenho certeza que em 2018, e esse debate vai ser feito em 2018, que é a época certa, né? Antecipar a eleição é sempre ruim, mas a gente está à disposição realmente para trabalhar para o Pernambuco. Eu sempre vou trabalhar para o Pernambuco, até porque... Está à disposição significa que o governador será candidato à reeleição, provavelmente. Se isso for importante para o conjunto de forças que nós representamos, a gente vai estar à disposição de Pernambuco, como a gente sempre esteve. Eu sou um servidor público que tem a maior honra de servir ao serviço público e tenho a maior honra de ser governador de Pernambuco num momento tão difícil que passa Pernambuco e que a gente tem conseguido fazer com que Pernambuco fique de pé, pague as suas obrigações, tenha e consiga atrair empreendimentos, esteja dando respostas importantes agora no segundo semestre no emprego. Estamos trabalhando nessa questão da segurança. Pernambuco voltou a crescer no primeiro semestre, cresceu 2,3% o seu PIB, o Brasil ainda não voltou a crescer. Então, tudo isso que nós construímos está dando caminhos importantes. Então, a gente está à disposição de continuar ajudando Pernambuco sempre, com os partidos que pensam igual com a gente, partidos de centro-esquerda. A gente não concorda com a forma que o Brasil está sendo administrado pelo presidente Temer. A gente acha que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de enfrentar a crise de maneira mais correta, mais séria, com mais responsabilidade. Então, a gente quer agora debater o futuro do Brasil e vamos debater com quem acredita no Brasil como nós acreditamos. E essa aliança com o PT, então, é algo plausível a ocorrer? Nós vamos continuar conversando com todos os partidos que queiram conversar. É evidentemente que em Pernambuco nós temos uma situação que vai e carece de muita discussão, de você estar na mesa, mas quem quiser discutir conosco, a gente vai discutir porque a gente quer e pensa o bem de Pernambuco. Governador, para encerrar essa nossa conversa, eu vou abordar um aspecto pessoal.
Há quem diga que o seu estilo mais técnico, mais discreto, não seria o melhor para comandar, para coordenar o Estado, e essas pessoas gostariam de algo que lhes lembrasse o estilo, digamos, mais incisivo de alguns ex-governadores. Qual a sua opinião sobre isso? E, adicionando outro tópico também nessa clave pessoal, o governador Paulo Câmara, que nunca fez carreira política, que nunca sonhou estar onde hoje está, ele gosta de fato, ele sente prazer com essa experiência de governar Pernambuco? Veja, governar Pernambuco é um sonho de muita gente. E eu consegui alcançar esse sonho de forma diferente. E estou muito determinado, nunca tive tanto. A cada ano que passa, quando a gente pensa que o ano seguinte vai ser um pouco mais tranquilo, e nunca é, ou seja, são muitas dificuldades, eu tenho amadurecido, crescido, tenho procurado trabalhar bem, deixei Pernambuco em pé, isso ninguém pode falar, nem a oposição pode falar que Pernambuco não foi bem conduzido em termos administrativos. Muito a gente tem o que fazer, eu vou continuar fazendo, mas eu tenho muito orgulho de ser governador, tenho muito orgulho de servir ao meu estado e tenho certeza de que Pernambuco vai atravessar essa crise, vai ser um dos primeiros estados a superar essa crise, porque as bases foram muito bem feitas e a geração de emprego de 2017, principalmente no segundo semestre, o PIB, a forma de políticas públicas que nós implantamos e continuamos a implantar, mantendo a educação de Pernambuco nesse patamar, melhorando a saúde. A saúde, para vocês terem uma ideia, Pernambuco alcançou índices que nunca tinha alcançado na sua história. É a menor taxa de mortalidade infantil de toda a série histórica. Temos um aumento da expectativa de vida, apesar de termos recebido 160 mil pessoas que tinham plano de saúde que não tem mais hoje. Então, mesmo com toda a dificuldade, a gente soube ver alternativas, soube cortar as despesas que podiam ser cortadas, soube ver incrementos de receita, conseguimos equilibrar o Estado, estamos fazendo os serviços avançar e vamos melhorar muito Pernambuco e eu quero ajudar da forma que eu sempre ajudei, trabalhando, sendo determinado e, acima de tudo, tendo orgulho de servir ao meu estado, como eu tenho, com certeza. Obrigado, governador Paulo Câmara, por essa conversa. Obrigado a você que nos assistiu, envie sugestões e até semana que vem com mais um 20 Minutos.